E o legal é que antes eu já tinha tido a oportunidade de ter ido pro Catar. E assim, eu tinha jogado no Catar e eu achei fascinante porque é, a cultura árabe eu achei fantástica, assim, eu me adaptei muito rápido. É claro, eu precisei entender a cultura árabe, até de atleta, porque lá, contrário ao Japão, eles não gostam de treinar, entendeu? É completamente diferente. Eles dormem muito tarde, eles têm a resenha deles, fumam muito, né? E o contexto lá de atleta, ele cai muito no contexto cultural, né? Não, agora eu vou ter que te perguntar isso. Como é que é trabalhar lá, ser atleta lá no Ramadã? Meu Deus. A gente não chegava aí no Ramadã, porque Sério? porque o Ramadã, geralmente, ele é bem antes da apresentação. E no Ramadã, e no Oriente Médio, no Ramadã, não se sabe, é muito quente. Geralmente faz 50 graus na sombra. Então, o Ramadã, as pessoas que ficam lá, é lógico, né? Pelo processo, né? De pouca alimentação, o esforço é menor e tá muito quente. Então a gente chegava sem, apresentava sempre depois do Ramadã, Oriente Médio. Isso aí é uma cartilha para atletas que vão para lá Legal. de futebol, tal. Então assim, é muito bom. Mas assim, eu tive a oportunidade de estar no Catar, no Bahrein, Emirados Árabes, eu tive em E Riad. como que. Vamos falar bastante desse momento agora, Ah, porque nós falamos aí de Europa. hum, Então nós pegamos a base na Europa, uma mudança estrutural, ambiental e uhum, cultural sua. uhum, Então, quando você chegou e falou assim, já me adaptei muito melhor no Catar, mas também uhum. você tinha uma vasta história aí no Sim, mundo já rodando. sim. O profissional Qatari, lá no caso, Hum, o atleta Qatari, ele tinha duas profissões ou ele tinha só uma? não. Ou ele era só atleta de vôlei? Porque assim, a vida do Catar é maravilhosa. Porque lá o sistema é monárquico, país extremamente rico, e existe essa divisão da riqueza entre a população, né? Então, assim, era tudo muito lindo no Catar, porque eu via muitos senegaleses, africanos que ganhavam passaporte para jogar nos clubes. Como a maioria dos clubes alguns são da polícia, de patentes altas, né? De corporações altas, então eles jogavam nesses times. Então tinha o time da polícia, o time do exército. Então, assim, como lá, né, outros países, Bahrein, Arábia Saudita, que tem ligas menores, né? Era muito bom. Tanto que muitos atletas iam jogar nessas ligas apenas por dinheiro. Só para, vou lá para ganhar um dinheirinho, porque eles pagam. Um dinheirinho não, eles pagavam muito bem para o cara ir lá e ficar 15, 18 dias, né? E era uma situação muito legal, assim. Morar no Catar é diferente. O Catar é um país extremamente ocidentalizado, um país. Fiz muitas amizades lá, né? E muito interessante a tecnologia deles, né? Em termos de desenvolvimento em tudo, urbanismo, construção civil, cara, é algo fantástico o Catar, entendeu? E os outros países foram ali trilhando, né? Dubai, tive E oportunidade. como que era a gestão dentro de um clube desse? Era uma coisa organizada? Muito. A gestão era organizada. Só que assim, como ele sempre falava assim, você pedia para receber, não, quanto que você vai me pagar? Aí o cara falava assim, Inxalá fardou, tipo assim, talvez amanhã, porque Inxalá é tipo assim, se Deus quiser, né? O Deus deles, né? E eles tinham um recurso que chegava, que era muito alto e tinham que dividir entre os clubes. Então essa gestão às vezes era um pouco, como eu vou falar, era um pouco desorganizada, entendeu? Mas no último ano lá que eu estive lá, eu fiquei lá só um ano e meio. Aí eles arrumaram algumas empresas que faziam essa gestão, então ficou uma coisa bem profissional, assim. Mas assim, não é um país que é interessante jogar as ligas. Eu acho que o país em si era mais atrativo, porque muitos atletas iam lá no final assim da carreira para além de ganhar um dinheiro, ter uma qualidade de vida muito boa, porque os clubes, eles além de tudo, eles pagam muito bem. A estrutura de apartamentos, de casa é muito boa, entendeu? Então, assim, às vezes você escolhe o carro que você quer, entendeu? Eles são muito tranquilos em relação a isso. Mas a vida lá, você gostava de viver lá no Gostava, calor? gostava, E você gostava. era capitão de qual time lá? Não, nesta época eu não era um contexto um pouco diferente, né, no Catar, porque eu fui para jogar apenas uma Copa. E quando eu cheguei lá, eu joguei a temporada e depois eles me emprestaram para jogar em outro time da Arábia Saudita que chamava Al Hilal.
que foi até o time que jogou o Mundial de Clubes agora, né? Sim. E aí eu joguei nesse clube. Muito legal a experiência. Fui para a Arábia Saudita, né? Lá nós jogamos a Copa da Arábia, do Egito. Al Eu, Hilal é Jeddah ou ele fica em. Riad? Ele fica em Riad, em Riad. Riad. E aí eu tive a oportunidade de primeira vez conhecer o Egito. Eu brinco que eu zerei a vida no Egito. Por quê? Porque eu já fui 3 vezes ao Egito, assim, em situações diferentes de Copa, mas as 3 vezes que eu fui, tive a oportunidade de vivenciar coisas de outras óticas, assim. E essa foi a primeira vez Qual que que eu. é as coisas de outras óticas assim? Ah, porque uma vez eu joguei e só conheci as pirâmides. Na segunda vez eu fui mais para Alexandria, conhecer toda a região de Alexandria. E na terceira vez, quando eu fui, eu joguei uma Copa, mas aí eu tive a oportunidade de. Eu tinha um amigo, né? O Ala, que mora lá. Então ele me levou em outros pontos turísticos, casas de família, conhecer a realidade do povo egípcio, né? E muito legal. Mas contrasta muito esses lugares, o que me deixa fascinado. É claro, o Egito é um país muito complicado, é um país que muitos problemas de corrupção, muitos problemas relacionados ao governo, muitos problemas de desigualdade social muito grande, níveis alarmantes de saúde pública. Mas é muito interessante você ver que dentro desse contexto a preservação daquela toda história, né? Então assim, tudo em volta das pirâmides é um país extremamente turístico. Você vai no aeroporto, pensando no Cairo, 24 horas, gente chegando e saindo para conhecer o dia inteiro, o ano inteiro. Você acredita, Wallace? Muita gente. Eu conheci lá, então eu posso te falar que essa é a É essa a realidade. realidade, né? Então, você viu como é que É é. um país bem Uhum. agitado nessa parte de turismo. Muito, muito agitado. Então, assim, depois, dentro desse contexto aí, conheci Bahrein, conheci Oman, um amigo meu foi até a casa Mas de um amigo isso meu. foi trabalhando ou a Não, turismo? isso foi de folga, né? Geralmente eu ficava de folga, né? Mas você Aí trabalhava onde? No Catar, na época, você na lembra época eu dela? estava no Catar. Então, Ah, assim, tá. eu tinha um amigo, Sulemon, que é um amigo meu, o nome dele, e aí eu ia para Oman. Cheguei a conhecer Oman, Bahrein. Então, em toda aquela região do Emirados Árabes ali, eu acredito que pelo menos uns 12 países ali eu Irã, estive você ali. jogou? Aí depois eu fui pro Irã, né? Depois que desse ano aí, É, você tinha falado do Irã. que eu fui pro Irã, né? Perdão, que eu fui pro Irã.